Algumas vezes me perguntam, Dri, como é que eu posso ler mais? Ler mais páginas em menos tempo. Ler livros maiores, mais pesados, mais carregados. Como eu posso ler com mais qualidade? Eu tenho um pouco de medo desse título, ler mais e melhor, porque às vezes a quantidade, não compreende a qualidade. Então, a gente vai conversar sobre tudo isso e eu tenho certeza que você vai sair com algumas dicas para melhorar a qualidade da sua leitura e a quantidade também. Enzo, roda a vinheta. Leitura. Tem muita gente já pregou na história da humanidade, desde o advento, da leitura. A história começou com a escrita, ou seja, alguém leu o mundo primeiro e depois escreveu. E aí, no conjunto dessas coisas, os livros apareceram e para muitas pessoas sempre foi muito bom e gostoso ler. Para o homem de hoje, que não teve esse costume, talvez seja muito difícil, porque o audiovisual é mais rápido, o acesso é feito para ser mais fácil e ler acaba às vezes se tornando muito penoso. Eu dei aula prioritariamente de literatura na minha vida e o que eu sempre tentei fazer para conquistar os alunos para a leitura, considerando-se que você tem um currículo no ensino médio que trabalha obras clássicas, Machado, Aloísio, Guimarães, Clarice, que por vezes são de difícil acesso para quem não tem o hábito de ler. Eu sempre li junto. Com o Enzo, falando aí dicas para as mães, eu lia para ele quando ele era pequeno, depois eu passei a ler com ele, cada um lendo o seu livro, cada um, ele tá fazendo assim, tá vendo? Ele concorda, cada um lendo a sua própria obra, mas um do lado do outro. Para quê? Quando você tem uma família de leitores, você tem um exemplo, então é mais fácil você começar a caminhar. Mas vamos pensar nessas dicas, Como é que a gente pode ler mais e ler melhor. E até eu gostaria de falar de algumas coisas que eu tenho um pouco de medo que eu vejo na internet. Algumas dicas que eu acho que atropelam o texto e podem estragar o texto para o leitor. Para você chegar até o final, eu gostaria muito que você, nesse momento, já desse o seu like, se inscrevesse no canal, acionasse o sininho e aí comenta e compartilha conforme a gente for conversando. É a introdução é o filme? É o filme. Ah, o filme. Tá. Então vamos lá. Pequeno chute na cabeça da professora. Então é o seguinte, gente. Ler é hábito. É hábito. Mas ler não só necessariamente, na atualidade, é ler no papel. Você pode ler no celular, você pode ler no tablet, você pode ler em outros, nós chamamos isso de suporte, em outros suportes. E ler não obrigatoriamente é ler o literário. Você pode ler qualquer assunto. O assunto de que você gosta de esportes, você gosta de outras culturas, você gosta de história, você gosta de física, sei lá, você gosta de qualquer coisa. Há literatura sobre esses outros assuntos também. Quando eu digo que ler é hábito, para você ler, você precisa ter preparo físico. Sim, de aguentar ficar sentado X tempo, sentado, deitado, conforme você se adaptar, X tempo lendo. Então, é para quem hoje gostaria de começar a ler. Então, aí na casa dos meus 20 anos, nunca li, mas sempre quis ler, só que achei tudo chato e tal. Então, para quem hoje gostaria
de começar a ler, é preciso pensar, meu, se eu vou pra academia e fico lá X tempo fazendo musculação e é bacana, ou então, nem é bacana, mas eu vou porque eu tenho que ir, porque faz bem pra minha saúde, faz bem pra minha cabeça, eu me sinto bonitão, bonitona. Ler é a mesma coisa, você tem que ter um X tempo do seu dia, do seu cotidiano, para ler. E assim você vai se acostumando. Eu falo do preparo físico porque, gente, eu gosto de ler na cama, tá? Principalmente quando é uma leitura que não é leitura de trabalho, é leitura de lazer. Adriana, você lê qualquer livro? Olha, quando eu estava na faculdade de letras, eu me lembro de que uma vez um professor disse assim: e quando eu percebo que o livro não vai render, eu abandono. Até aquele momento, para mim era uma heresia você não ler um livro até o final. Conforme eu fui adquirindo experiência de leitura e eu percebi o que aquele senhor queria dizer, ele estava na verdade dizendo o seguinte: sabe quando você está assistindo a uma série que você vê que todos os capítulos começam a ficar meio iguais? É uma fórmula? Há livros que são assim. Você está lá no começo do livro e você percebe que você já sabe o final. Então, não perca tempo não. Abandona. O livro não é uma coisa sagrada. Esse é o motivo que, tá chato, tá arrastado. Ou então você tá previsível. Não gasta seu tempo de vida não. Vai ler um outro livro mais legal. Escolhe uma outra obra. E como é que eu vou começar a perceber isso? Criando o hábito de leitura. Então, dentro desse tempo, por exemplo, sempre tenha um livro na mochila. Não vou carregar livro, porque você pode ler no transporte público. Você está no ônibus, no metrô, você pode ler. Você pode ler na faculdade antes da aula. Você pode ler no quarto. Eu leio na cama, o que eu ia dizer é que eu já caiu muito livro da minha cara, assim, livro pesado. Livro pesado não levo mais pra cama, embora eu tenha um apoio de madeira. Olha, tá outro ali, ó. Um apoio de madeira, né, que eu comprei, que você coloca o livro e prende o livro. E aí dá pra deitar e você vai só virando lá as páginas e o livro não te ataca mais. Mas eu levei N socadas na cara com o Senhor dos Anéis. E aí depois eu comprei em 3 edições. Porque eu ia macetar meu nariz, que já não funciona muito bem. Então, eu gosto de ler na cama. Mas o que eu faço? Já é um hábito meu. Eu sei que não vai render minha leitura se eu tiver com sono. Então, eu só levo os livros que eu sei que serão livros de up, né? Que a leitura vai render. E esses livros eu só paro mesmo. Gente, eu já virei noite lendo mais de uma vez. Só que assim, eu não tinha compromisso no outro dia, né? Eu não tinha que trabalhar no outro dia e tal. E aí, deixo a leitura fluir. Tem gente que vai para o trabalho, chega em casa, toma banho, janta, vai, e aí vai para o seu horário de leitura. Tem gente que acorda mais cedo, trabalha às 8, por exemplo. Acorda, sei lá, 5, 5 e meia, e aí lê meia hora por dia. Se você ler meia hora por dia todos os dias, logo você vai estar lendo 45 minutos, 1 hora, porque a sua adaptação física aconteceu. E aí o seu desejo pela história vai se ampliar, porque você aguenta ler mais. É como se fosse uma musculação da nossa atenção. Você treina a sua atenção e acaba lendo mais páginas. Isso é certo porque você está criando um hábito de leitura. E criado o hábito, ele dura a vida inteira. Então, primeiro, criar um hábito, ter um horário para leitura. São 20 minutos que eu aguento? Ok, 20 minutos todo dia. Tá? É legal ser no mesmo horário? Se você é metódico e precisa de que seja no mesmo horário, sim. Se você consegue se disciplinar para ler em horários diferentes e garantir aquela leitura de 20 minutos por dia, perfeito. Estou lendo 40 minutos por dia, mas não consigo mais ler antes do trabalho. Você também pode dividir em 20 e 20. Você organiza, mas o importante é que você não abandone, sabe? Leia sempre e leia
tenha constância. Final de semana é todo dia, sabe? Não tem assim férias de leitura, porque a leitura você está tentando criar o hábito para o seu prazer, que é um prazer, não é maior nem melhor, ele é diferente do cinema, do vídeo, é um outro caminho. Você vai despertar outras aptidões, inclusive da leitura do papel ou do eletrônico para a sua leitura de mundo. Então, primeiro, criar hábito. Segundo, ter preparo físico, né? Então, se eu tenho sono, não dá para ler na cama. Mas se eu leio bem na cama, beleza, vou escolher livros que tenham, assim, algum apelo que vai me manter acordado. Cuidado para não se machucar lendo, não só com o livro que te ataca porque ele é muito pesado, mas de ficar com o pescoço... Ih, eu tô meio machucada. Com o pescoço muito abaixado, por muito tempo, lendo uma obra, fazendo anotações, marcações. Outra, livro não é objeto sagrado que você não possa anotar coisas nele. Eu só acho uma judiação fazer anotações à caneta. Livro é caro no Brasil, muito caro. Então, se você fizer anotações a lápis, você pode apagar, né, no momento, ou você pode mudar de ideia com o tempo, quando você revisitar uma obra, né, você for ler esse livro novamente e mudar as anotações. Então, não anote a caneta. Hoje em dia, tem uns adesivos que você cola e você consegue grifar partes do livro com esse adesivo, né? Então, é um post-it, tá? Fiz a propaganda aí, post-it patrocine nosso canal. Então, aqui, você coloca o post-it, ele vai marcar e aí depois você tira, tá? Conforme você for mudando ou não as suas leituras. Mas você não marca a obra em si. Os meus livros, eles são muito difíceis de serem emprestados, porque eu monto aulas neles. E quando vai e não volta, me faz muita falta, porque eu vou ter que, de novo, eu uso para estudo. Mas essa questão do anotar, você está interagindo com o livro. O livro conversa com você. Então é interessante, sim, fazer anotações. Tem gente que tem, acho que não é exatamente zelo, mas tem outro hábito diferente do meu, que é ter um caderninho, né? E fazer anotações no caderninho. Você acaba, inclusive, fixando mais ideias. Mas é interessante, de qualquer maneira, conversar com o livro, tendo esse caderno de anotações, de leitura, fazendo as anotações na própria obra. Mas não escreva a caneta não, tá? Que é uma agitação. E, por favor, não não tenha a má educação de escrever em livro de biblioteca. Que eu já usei muito livro de biblioteca que veio rabiscado. E aí tem a dó, né? É um desrespeito pelo outro. Bem, então vamos lá. Passamos pela questão do tempo, passamos pela questão do preparo físico. É bastante interessante que você tenha um lugar iluminado. Tem que ter o seu conforto, mas não muito. Se você ler bem na cama, tudo bem, mas conforto, mas não muito, exatamente para essa coisa do não dormir. E que você fique tranquilo. Não adianta você querer ler se o seu celular tá lá desesperadamente te chamando. O WhatsApp a leitura de WhatsApp não conta como leitura, tá? Então, o que eu sugiro? Deixa o WhatsApp ali de lado. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sou bem desapegada com essa coisa dos dispositivos eletrônicos. Mas não atendo. Eu tô lendo. É o meu momento. Claro, se eu tiver que atender obrigatoriamente eu deixo ali, mas normalmente eu deixo no silencioso. Então vai estar tudo registrado. Depois eu vou e retorno as ligações. Então não adianta você tentar se propor a uma organização, sendo que o externo tá ali o tempo todo. Não, deixa ali. Sempre há tempo para tudo. Mais um pouquinho. Essas estratégias, né, de ritual, você tem gente que gosta, vou fazer um chá, pega o chazinho, vai ler. Faz um café, pega o café e vai ler. Tem uma cadeira X, uma poltrona, uma varanda, não sei o que lá, que é o seu lugar de leitura. Isso é bem gostoso, isso faz bem para a alma, para o espírito, para a saúde. É um remédio maravilhoso. Deixa eu ver aqui a minha cola. O que tá aqui? Ah, outra coisa. Tudo bem que o seu objetivo pode ser ler os 7 livros. São 7. Sim. Do Proust. Tempo.
memória é uma coisa que me falta muito. Em busca do tempo perdido. Mas ela funciona. Você quer, o seu objetivo é esse. Mas ainda não dá para chegar lá. Vale tudo antes. Você pode ler fantasia, você pode ler... Eu falei antes de temas de não ficção, mas leituras que são vistas como literatura de mercado. O que é isso? É aquela literatura despretensiosa, né? O cara não tá querendo esteticamente apresentar uma novidade. Muitas vezes o que ele quer é ser best-seller mesmo, ser adaptado para o cinema e tal, traz um romancezinho. Leia! Qualquer gênero, não vamos ter nenhum tipo de preconceito. Quando me pedem sugestões, eu falo sim de fantasia. Eu li o Harry Potter pensando que eu ia ter o Enzo, né? Eu comecei a ler, eu fui lendo e fui comprando os livros, sabendo que o Enzo viria anos depois. Então, como eu escrevo o meu nome e a data que eu adquiri o livro em todos os livros que eu tenho, então eu tenho lá na série Harry Potter tudo anotadinho, assim. E o Enzo leu depois. E ele leu mais de uma vez, né? Eu li só uma, mas eu lembro a história todinha. Ah, tá vendo? Então, a literatura de mercado, qual que é, assim, a grande coisa que falam? É isso, que você não tem grandes desafios na leitura. Mas qual é o problema? É muito bacana você fazer a leitura. É um negócio gostoso, flui e tal. Então, nem tudo precisa ser Machado de Assis. Então, vá de novo, sem preconceito. Às vezes as pessoas não pensam que há literaturas escritas por grandes escritores que são simples de ler. O Alto da Compadecida, por exemplo, é uma peça de teatro gostosinha, que tem um monte de crítica social, mas se o leitor tem lá, sei lá, 14 anos e não percebe essas críticas, tudo bem. Depois ele vai perceber mais pra frente. Mas ele vai ler um grande autor, que é o Ariano Suassuna, depois vai ter a oportunidade de cruzar com o filme ou com a série. Gente, isso é muito rico. Tá? Então, vamos lá. Qualquer tema, ter um tempo definido para criar o hábito, ter um espaço bacana, ter um tempo para você, sem interferências externas, almejar, né? Almejar chegar a grandes obras da literatura universal, mas sabendo que é muito bom ir começando devagarinho por quaisquer temas. Criar essas estratégias. Me pergunto às vezes sobre tempo de leitura, né? Que eu até, como falei, você tem 20 minutos, ou são 20 minutos que você aguenta e tal, então é você que vai organizar. Mas eu também faço a sugestão de, claro que pelo bom senso, ler por capítulos. Porque o capítulo muitas vezes vai levar mais que 20 minutos, salvo se você for ler obras como o Memórias Póstumas, que tem os microcapítulos, ou o Serafim Ponte Grande, do Oswald de Andrade e tal. Mas os livros contemporâneos, tem capítulos mais longos, você vai ficar um tempinho a mais. É que o capítulo, ele arredonda um momento, né? Ele arredonda um tema, ou uma cena, ou uma ocorrência na história. E aí, quando você pega o livro de novo, você tá na ocorrência seguinte e você não fica meio perdido, como quando você para de ler na metade do capítulo. Então a minha sugestão é, ou claro, se organizar pelo tempo, de acordo com o tempo que você tem, ou se organizar pelo capítulo. Vamos fazer tudo? Pois é, essa mulher fala muito. É isso, gente. Ler é bom demais e tem que ler o que gosta. E ler o que gosta, assim, lógico, se você está prestando vestibular e você não gosta de alguma coisa, peça ajuda aos universitários. Não, os professores estão aí, o pessoal do YouTube está aí para te ajudar a empurrar uma leitura que por acaso esteja arrastada. Agora, leituras que não vão porque você não se sente confortável ou acha que não está maduro para aquele momento. Gente, tem tanta leitura que eu paro e deixo para depois, vou ler outras coisas. Porque senão eu não vou ter uma leitura de qualidade e vai me dar raiva do livro, né? Então, vou ler num outro momento. Não se sintam mal
Não pense que vocês são menos inteligentes ou capazes de ler livro X porque todo mundo tá lendo e você não tá gostando. Não, não precisa, deixa. Uma outra hora, quem sabe ou não, você volta a retomar essa leitura, tá? Então, comentem, compartilhem. Esse vídeo é um vídeo interessante de compartilhar, porque outras dicas podem vir para acrescentar a essa nossa lista de dicas. Observação. Não entrem nessa de leituras dinâmicas ou de leituras muito rápidas, pelo seguinte: quando o escritor elabora sua obra, gente, tem escritor que leva 10 anos para escrever um livro. Ele faz outras coisas e tal, faz contos, faz novelas, faz poemas, ou então escreve às vezes outros romances e tem um X que ele vem trabalhando em cima dele. Aquela historinha do Mário de Andrade que ele escreveu Macunaíma em um mês é mentira, tá? Ele mesmo já disse que é mentira. Porque o que tem de conteúdo naquele livro tão fininho, eu tive uma matéria na faculdade que foi um semestre de Macunaíma. Então, tem muita elaboração na obra. Se você faz uma leitura dinâmica, eu nunca fiz o curso de leitura dinâmica, mas o que eu sei é que assim, imagine, aqui é uma página de livro, a leitura dinâmica, como o nosso olho, ele vai lendo aos pulos, né? Quando você domina a língua, ele não lê palavra por palavra, ele vai lendo aos saltos. A leitura dinâmica cria técnicas para você ler meio que na diagonal, e aí você vai lendo muito mais rápido. Só que você não vai aprender o que tem de artístico na obra do autor. Como você vai ver uma aliteração? A aliteração é aquela figura de linguagem que repete consoantes. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Pobrinha aqui essa literação que eu falei, mas foi a que me veio. Uma literação dentro de um texto, que a literação ela tem que ter um sentido dentro do texto. Dentro de um texto que não é um poema, mas é uma prosa poética, se você faz uma leitura na diagonal, você vai perder a figura de linguagem que está ali no meio. Então não caia nessas conversas, porque aí você vai estar lendo quantidade, mas não vai estar lendo qualidade. A gente está matando aquilo de melhor que o texto pode oferecer. Tá bom? Então compartilhem sim pra gente trocar as coisas. Então vai lá. Começando, Enzo. Me ajuda. Dê seu like, inscreva-se no passem acione o sininho, comente e compartilhe para que outras pessoas integrem cada vez mais essa nossa comunidade de leitores, não só desse canal, mas de outros canais de livro aqui do YouTube. Ok? Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo.